Graça, paz e alegria. Na porção recomendada para a leitura da Bíblia em um ano, no plano sequencial de hoje, nós temos Gênesis do capítulo 32, versículo 3, até o capítulo 34. Nós lemos nessa parte a respeito do encontro de Esaú e Jacó depois de 20 anos, a mudança do nome de Jacó e o caso de Diná. Quando se aproxima o momento do encontro com Esaú, Jacó envia emissários e logo fica sabendo que seu irmão vem ao seu encontro, e vem acompanhado de muitos. Sem saber quais eram as intenções do irmão, Jacó teme, fica preocupado, ora ao Senhor diante disso e lembra que seguiu as suas orientações e que então voltou, clama por seu cuidado. Mesmo assim, ele não ficou apenas esperando, ele separou um presente para seu irmão, na tentativa de acalmar qualquer intenção hostil, e dividiu o seu grupo. Se um perecesse, o outro ainda teria pelo menos a chance de tentar escapar. Algumas vezes as pessoas se acomodam na tentativa de mostrar fé pela certeza do cuidado do Senhor nas situações que ocorrem. Bom, Ele cuida mesmo, isso é fato. E há situações em que nós devemos apenas esperar realmente pelo agir do Senhor e fim de papo. Mas há outras que devemos fazer a nossa parte, aquilo que estiver ao nosso alcance e mesmo assim contar com o cuidado do Senhor. Há uma outra mensagem que falamos a respeito disso e na descrição você encontra o link para acessar. Aliás, as duas mensagens estão divulgadas originalmente no mesmo dia. Esta aqui e a outra que recomendamos, mas a outra é parte das meditações diárias do Compartilhando na Web, e esta daqui é a nossa sequência de capa a capa. Ao Senhor pertence a confirmação das coisas nesse caso, pois as mensagens não foram elaboradas com o pensamento de divulgação no mesmo dia, mas aconteceu. Mas eu vou dar mais um exemplo que não está na outra mensagem. Eu sempre tive vontade de ter uma moto, e no fim eu nunca tive. Houve um momento em que eu era mais novo e eu já tinha até o capacete. Acabei dando o capacete de presente para uma pessoa que usava de fato e aos poucos eu entendia que não seria o meu caminho ter uma moto, tanto que até hoje eu não tive. Mas pensando na moto e no capacete, se o Senhor cuida, para que usar capacete? Apenas por conta da multa? Ou ao usar o capacete eu faço o que está ao meu alcance e ainda assim conto com o cuidado do Senhor, já que mesmo com o capacete pode dar problema se algo acontecer? Logo, eu realmente não entendo que haja assuntos onde as pessoas não pratiquem isso. Fazer sim o que está ao seu alcance, tomar todos os cuidados e mesmo assim saber que o Senhor é quem cuida de tudo. A menos que haja uma revelação para só esperar, devemos sim fazer a nossa parte e confiar de igual modo. Essa de dizer que o Senhor cuida, dependendo do assunto, porque não quer fazer a sua parte, é muito ruim. Recomendo que pense bem antes de falar sobre isso, porque, na verdade, o Senhor cuida de tudo. É verdade, isso é fato. Mas Ele cuida mesmo quando nós tomamos todos os cuidados que estão ao nosso alcance. Depois de separar os grupos, tomando todos os cuidados que estavam ao seu alcance, já que ele não sabia o que poderia acontecer, mesmo depois de orar e clamar pelo cuidado do Senhor, separou os grupos, separou presentes, bandos separados, para que um pudesse ao menos tentar escapar se o outro fosse atacado. Jacó passa pela experiência que vai mudar o seu nome. Ele luta com um homem. Alguns já falam diretamente de luta com um anjo, até mesmo as traduções da Bíblia permitem isso. Outras pessoas já falam diretamente de luta com Deus. Há também partes da Bíblia, traduções da Bíblia que permitem isso. Eu realmente não sei se foi uma luta física ou se foi uma luta espiritual. Pelo original, nós podemos de fato tentar entender que houve alguma experiência de fato que Jacó passou naquele momento diante do Senhor. Eu não sei se foi realmente físico ou se foi espiritual. A forma como a Bíblia relata parece realmente uma experiência bem física. Mas há momentos em oração que são tão intensos, quando nós nos damos conta da batalha espiritual, que nós sentimos
no nosso corpo como se algo tivesse acontecido mesmo sem sair do lugar. Eu já passei por isso. Você já passou por isso? E então, exatamente por conta dessa experiência, eu uso a expressão da possibilidade de ser mesmo uma luta em visão, em oração, mas é apenas uma possibilidade. A narrativa não diz isso textualmente. Jacó quer ser abençoado. Quem não quer? E aquele com quem ele luta quer ir embora. Até que Jacó é abençoado e tem o seu nome mudado para Israel. A confirmação das promessas feitas a Abraão, a sequência do compromisso do Senhor com os descendentes então de Abraão, que passou para Isaac e agora para Jacó, que tem o nome mudado para Israel. O Senhor, mais uma vez, está confirmando os seus planos e agindo no correr da história. E agora ele deixa até uma marca, além de mudar o nome de Jacó para Israel, ele fica mancando para deixar bem claro que realmente aconteceu algo e que o Senhor de fato agiu. Jacó lutava contra os seus medos, a crise de reencontrar o seu irmão depois de 20 anos, sendo que 20 anos antes, o irmão se consolava diante de todas as coisas que tinham acontecido, na esperança de que um dia o pai ia morrer e ele poderia matar Jacó. Ele vai embora. Tem toda aquela situação preparada por Raquel, Isaac despede Jacó, e aí quando Jacó volta, ele está realmente preocupado, porque ainda tem a lembrança das coisas como eram naqueles dias que ele partiu. Ele foi abençoado estando longe, ele talvez nem pensasse de fato em voltar se não fosse um chamado, algo planejado da parte do Senhor. Não sei o que de fato se passava na cabeça dele, não sei se ele tinha tanta vontade de voltar, lembrando do que poderia acontecer caso encontrasse novamente com o irmão. Mas agora ele já tinha vivido muitas experiências, sabia do cuidado do Senhor. A promessa estava sendo confirmada na sua vida e, como ele seguiu buscando a direção do que o Senhor revelava, o Senhor orientou que ele voltasse, ele retorna confiando no cuidado do Senhor. Essa experiência passamos todos nós quando nos convertemos. É a hora de assumir os erros, encarar o que fez e seguir a vida agora buscando a vontade do Senhor. Confessar e mudar. Ir na direção que o Senhor aponta. Nossos pecados são de fato perdoados pelo Senhor, mas há situações que podem vir nos visitar e nós vamos ter que enfrentar cada uma delas se isso acontecer, confiando no cuidado do Senhor, como foi com Jacó, agindo, tomando cuidado e enfrentando, mas contando com o cuidado do Senhor a cada passo. O encontro acontece e não sabemos se Esaú já tinha mudado de fato, deixando de lado aqueles pensamentos ruins, ou se os presentes fizeram ele se acalmar. Fico com a tese de que de fato ele tinha mudado, tinha sido abençoado durante a sua caminhada, durante a sua vida, e o tempo curou as feridas, ele deixou o passado no passado, e agora ele quer de fato ter contato com o irmão, até mesmo tenta recusar os presentes, por isso que eu acredito que de fato ele tinha mudado. Os irmãos se reencontram, as coisas parecem mesmo acertadas, e Jacó, apesar de dizer que vai encontrar com Esaú, acaba indo para outro lugar. E ali acontece a história final dessa nossa passagem. Siquém abusa de Diná, filha de Jacó. Mas a forma como as coisas acontecem não parece ter sido algo totalmente ruim. Eu explico. Foi considerado abuso porque ele fez as coisas sem colocar tudo em ordem antes. Mas parece que o rapaz era sério, apenas tinha uma forma diferente de agir. Daquela que a família de Jacó entendia como uma forma correta, a sequência certa para um caso desses. Ele quer ficar com Diná e até pede que o seu pai o ajude a colocar as coisas em ordem. Mas os irmãos de Diná entendem que ela foi abusada, foi envergonhada. Guardaram aquela mágoa. E no fim, usaram um sinal do pacto de Deus com Abraão, e o pacto que era com Abraão e a sua descendência, para encaminhar um plano que foi muito ruim. Recomendaram a circuncisão para todos aqueles homens. Era como se passassem a ser um único povo, todos parte da aliança do Senhor, mas enquanto os homens estavam se recuperando, estavam com menos chance de poder reagir, eles foram atacados e mortos. Jacó fica em crise por conta disso.
teme que os outros povos ao redor, ao saber da proximidade deles e saber da situação que ocorreu, esses outros povos tenham reações contra ele de forma exagerada e ele tenha problemas por conta disso. Mas os irmãos deixam claro que tinham que agir por conta da honra de Diná. Realmente seria melhor que Siquém tivesse feito tudo nos conformes. Mas parece que ele queria mesmo um compromisso sério com Diná. Eu fico com essa impressão. Ainda que ficasse marcado para testemunho que os irmãos agiram na defesa da honra da irmã, o que mudou a situação? Tenho a impressão que colocar as coisas em ordem e seguir dali para frente, fazendo o que era certo, seria melhor. Mais uma vez, me parece que eles agiram de cabeça quente. Falo a respeito disso, já falei disso em outra mensagem. E agora, quando Esaú estava de cabeça quente, fez algumas coisas, agora acho que os filhos de Jacó agiram de cabeça quente e não viram todas as possibilidades. E ainda usaram algo da própria fé, algo da religiosidade, do relacionamento com o Senhor, que mostrava esse relacionamento com o Senhor para um plano desses. E como as pessoas usam o aspecto da fé para interesses pessoais? E como? Não deveria ser assim, mas acontece mesmo em nossos dias. Nós pensamos muito na Idade Média, essa coisa toda. Acontece em nossos dias. Talvez não se chegue às consequências físicas tão sérias como as que aconteceram nesse caso, mas acontece muito e com consequências espirituais. Será melhor nós aprendermos a não nos escondermos atrás da fé para realizar o nosso próprio desejo, o que nós preferimos, antes que nós sejamos transformados para realizar o desejo do Senhor. Que Ele nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.